Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero lo puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação e a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Dieguinho. Pró-lacradoras e pró-lacradores do meu coração, muito boa noite, tudo bem com vocês? Por aqui, Diego Dias, seu professor de literatura do Pró. Já estou super animado, porque terça-feira, 6h30, é o meu momento preferido da semana, porque eu estou coladinho com vocês. Já mandando um super beijo pra galera do chat, tá? Diretamente do YouTube. Bom, todo mundo que tá aí dando boa noite, um beijo enorme. Brenda, Luiz Eduardo, Alessandra, um beijo pra todo mundo. E também um beijo super especial pra galera da nossa plataforma. Júlio César, Ana Bia, Maria Paula, sempre presente aqui com a gente. Salmo, é isso mesmo? Salmo Rocha, Maria Vitória, Maria Bittencourt, Aurenil também sempre presente. Sejam todos muito bem-vindos a essa semana, que é uma semana maravilhosa de revisão. É isso mesmo, estamos a um mês da prova. Isso não é para te deixar ansioso, pelo amor de Deus, tá? Não é para despertar uma ansiedade em você. Mas a gente já tá em outubro, né? Basicamente o ano já acabou. Hoje, passando ali na frente do Barra Shopping, eu vi que a árvore de Natal está sendo montada. Em breve, né, teremos o meme da maravilhosa descongelando, cantando que já é Natal. Teremos meme de já é Natal na Líder Magazine. Não é verdade? O ano já está... a rumos, né, de finalizar, de findar este belo ano 2024 com a sua aprovação, tá? Que fique claro que quando você tá coladinho aqui com a gente, a sua aprovação está mais do que garantida. Eu sei já de muita coisa que vai acontecer nessa reta final, não posso dar muito spoiler, mas o Pró tá preparando muita coisa nova. Há uma inovação que eu tenho certeza de que vocês vão amar. Minha língua tá coçando, ainda não posso falar, mas vocês vão ver aqui uma novidade incrível na nossa semana de véspera. É isso mesmo, então fica coladinho aqui com a gente, porque você não vai perder absolutamente nada e, obviamente, será super bem preparado para a sua aprovação no Enem. Beleza? Então o que a gente está fazendo essa semana? A gente está te dando um respiro, né? Faltam apenas 2 módulos do nosso conteúdo programático. A gente já trabalhou em todas as matérias até o capítulo 30. Faltam apenas 31 e 32, mas para dar essa diferençazinha, né, do mês de setembro para o início de outubro, a gente definiu fazer essa semana de revisão com os últimos tópicos, com os últimos conteúdos que vocês viram em cada uma das disciplinas. Depois, 2 semanas para a gente concluir os capítulos 31 e 32, e aí a gente entra na reta final rumo à sua aprovação. Beleza? Vamos começar no quadro hoje, meu diretor, que eu quero mostrar como que eu preparei essa revisão de literatura. Sempre que eu venho pro quadro, eu me sinto menor do que já sou, meu diretor. É isso mesmo, eu tô do tamanho de quê, né? Pareço um anãozinho da Branca de Neve. Na verdade, pareço como é que é o nome daquele que era Alegre ou Contente? Não tinha um que era assim?
o alegre, né? Acho que eu sou alegre, o contente, o feliz, né? Tem um aí que tem essa vibe. Olha só, na última revisão que a gente fez, a gente foi até vanguardas europeias. Então, o que eu vou fazer na aula de hoje? Eu peguei os 7 itens que ainda não foram contemplados em nenhuma aula de exercício. Então, a gente começa com a Semana de Arte Moderna e eu já te adianto, eu vou até chegar mais pra frente, pra eu não me sentir tão baixinho, tá? Tudo bem, eu tenho 1,64m, 1,66m, mas eu não preciso também ser aqui, né, tão diminuído assim por essa câmera que me botou lá embaixo, porque na outra eu tô alto e aqui eu tô baixo. Vamos lá, Semana de Arte Moderna. Já começamos por uma questãozinha do simulado de sábado. Eu resolvi com vocês uma questão do Abaporu e quando eu saí do estúdio, meu Deus, parecia que o mundo ia acabar. Vocês querendo me matar, Diego, pelo amor de Deus, não entendi a questão do Abaporu, tinha 2 gabaritos, tinha 2 respostas. Não. Então eu trouxe ela de volta aqui pra gente comentar a questão polêmica do Abaporu, beleza? Pra gente já começar o aquecimento dessa revisão com uma questãozinha que vocês já conheceram no sábado, mas que muita gente me mandou lá no Instagram uma dúvida de o porquê não poderia ser a letra C. Já já vamos comentar novamente essa questão a pedido aí de muitos de vocês, beleza? Depois a gente vai pro pré-modernismo, modernismo, que é a parte mais densa dessa última etapa do ano. Então vai ter uma questãozinha de primeira, uma de segunda e outra de terceira fase. Vamos findar essa parte mais literária com tendências contemporâneas e a última questãozinha é uma matéria super recente que a gente viu juntos, falando sobre arte contemporânea. Beleza? Então selecionei 7 questões com assuntos super atuais e assuntos que com certeza vão aparecer na sua prova. A gente comentou desde a virada, né, do século XX, que do pré-modernismo, vamos colocar vanguardas europeias para frente, é questão certa na sua prova. Então, dessas 7, eu tenho certeza de que haverá desses 7 tópicos, pelo menos aqui umas 5 questões na sua prova, sobretudo quando a gente fala em tendências contemporâneas, né, que é a maior parte da sua prova de linguagens em literatura. Beleza? Então, separei essas 7 questões, a gente vai por aquele bizu, por aquela mágica da prova de linguagens, que é entender o enunciado. Meus amores, não percam tempo com o texto. O texto serve como um contextualizador para a sua questão. Inclusive, a gente viu ao longo do ano que diversas questões do Enem têm o seu enunciado muito parecido. O que está mudando é exatamente o texto. Isso configura um recurso de entendimento de que o enunciado, ele já dá um entendimento, ele já dá um norteador, ele já dá uma diretriz para o próprio gabarito. Ué, Diego, então eu não preciso ler o texto? Não é isso que eu tô falando. Eu tô dizendo que você não precisa gastar tanto tempo na leitura desse texto, uma vez que ele não vai ser fulcral, essencial, fundamental para você chegar ao gabarito. Eu prefiro que você primeiro leia o enunciado, identifique ali um norteador, para aí sim a gente assegurar o gabarito com tranquilidade. Beleza? Vamos começar então. Primeira questãozinha sobre Semana de Arte Moderna. Essa questão que foi a mais polêmica do simulado. Galera, a questão que vocês mais erraram no nosso simulado do Pro. Beleza? E mais erraram pelo não entendimento do enunciado. Quando eu saí daqui do estúdio no sábado, inclusive foi uma aula muito maneira, né, que a gente resolveu 10 questões do simulado, Felipe resolveu mais 10, foi uma coisa linda. E aí quando eu saí, muitos de vocês, papo de 50, 60 alunos pedindo essa questão, pedindo o entendimento dessa questão, porque realmente, como foi uma das últimas, ficou um pouco mais corrido, então, atendendo a pedidos, eu vou voltar nela aqui para vocês, pra gente revisar a Semana de Arte Moderna. Beleza? Vamos ao enunciado. O enunciado sempre vai me dar uma diretriz pro gabarito. Vamos ver que diretriz é essa. Se liga. A obra Abaporu, pintada por Tarsila do Amaral, é um marco no movimento modernista brasileiro. Nela, vemos uma figura de proporções ampliadas e cores vibrantes, em um contexto que mistura, o segredo da questão está aqui, ó, mistura elementos da cultura brasileira com influências europeias. Gente, essa mistura de elementos da cultura nacional com elementos da cultura europeia, a gente vai chamar de antropofagia cultural. O que vem a ser essa antropofagia? Eu posso ter elementos externos na minha cultura?
Posso, desde que quando eles façam sentido, desde que quando adaptados ao próprio contexto nacional. Tudo bem? Então, essa questão fala de antropofagia, a inserção da cultura europeia mesclada, misturada, intrínseca, híbrida à cultura nacional. Não à toa a palavra-chave da questão é mistura. Que mistura é essa? De elementos da cultura brasileira com influências europeias. Tarsila, ao criar essa obra, desafiou convenções artísticas, estéticas ao... Letra A. Seguir as influências dos padrões estéticos europeus. Não há essa ideia categórica de seguir, e sim se aprimorar, né, se aprofundar, inclusive se ampliar nessas técnicas estrangeiras, se apropriar, quase que me fugiu a palavra, se apropriar dessas técnicas de padrões estéticos europeus, porém adaptadas ao contexto local. Então a letra A, quando fala em seguir, não faz sentido pra gente. Letra B, representar a figura de forma assimétrica. Até aí tudo bem. Sem inovação artística. Galera, modernismo, você vai falar que é sem inovação, esquece, não pode ser. E aí chegamos à letra C, a letra mais polêmica que muitos de vocês marcaram. Volto a dizer, das 45 questões de linguagens do simulado, esta foi a que vocês mais erraram e muitos marcaram a letra C. Incorporar elementos da cultura popular brasileira na obra. É aquele velho dilema, é aquilo que a gente sempre conversa. A letra C é verdadeira? Super. Faz total sentido. Pronto, seu alarme Verisuri já está instalado. Agora, se alguém tentar entrar na sua casa... Verisuri Brasil vem no local? Nossa, que rápido. Tá, e se eu não responder, o que acontece? Aí a nossa central de monitoramento verifica as imagens e acionamos a polícia se uma invasão for confirmada. Então responde logo. Sinônima a mistura. Mescla é sinônimo de mistura, né? Mesclar influências das diversas culturas artísticas na concepção. Que diversas culturas são essas? A cultura brasileira e as culturas europeias. Beleza? Portanto, a letra D, inclusive, é uma espécie de paráfrase desse enunciado. Por isso, ela é o gabarito. Tudo bem? E a letra E falava em retratar a figura com equilíbrio e proporcionalidade. Olha o tamanho do pé e olha o tamanho da cabeça. Não há proporcionalidade aqui. Tudo bem? Então essa questãozinha foi uma do simulado, o gabarito é letra D e a gente começa o aquecimento da aula de hoje por ela, porque muitos de vocês ficaram em dúvida de não ser a letra C o gabarito. Ficou mais claro agora? Pra gente começar aqui a fazer o nosso aquecimento? Gustavo, mó pezão. Verdade. Verdade, concordo. Mó pezão, mó abração para retratar o trabalhador rural, né? Exatamente, o trabalhador rural brasileiro aqui sendo retratado por Abaporu. Beleza? Achei essa questão média. Concordo, Osmar. Concordo porque a letra C, ela te induz ao erro, né? Você vê lá modernismo, cultura brasileira, você já quer marcar, mas você esquece de valorizar o enunciado, né? Exatamente o norteador, a diretriz, a vereda do enunciado, que é a palavra mistura. Beleza? Então, feito isso, o nosso aquecimento, vamos para a questão de número 2, uma questãozinha que fala sobre pré-modernismo. Amores, pré-modernismo não é uma escola literária. Estão lembrados disso? É um movimento de transição. Mas um movimento de transição que começou a abordar os problemas sociais brasileiros dentro das obras. E uma delas é exatamente o clássico Triste Fim de Policarpo Quaresma, um clássico da nossa literatura escrito por Lima Barreto. Antes de gastar um tempo enorme lendo esse texto, vamos pro enunciado. Beleza? O romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, foi publicado em 1911. No fragmento destacado, a reação do personagem aos desdobramentos de suas iniciativas patrióticas evidencia que, lindezas, quando conversamos sobre essa obra, eu inclusive trouxe para vocês uma redação nota 1000 que usou Triste Fim de Policarpo Quaresma como contextualização na introdução da redação de 2020, em que o tema foi o estigma associado a doenças mentais na sociedade brasileira. E por que Policarpo Quaresma estaria tão associado à questão das doenças mentais?
por sua nítida loucura literária, obviamente, evidenciada por uma perspectiva de um Brasil não real, um Brasil que ele idealizou, um Brasil que deveria voltar à língua tupi-guarani como língua oficial. Isso é exatamente fruto de um devaneio, né? Policarpo não admitia que a língua portuguesa fosse oficial, uma vez que é a língua do colonizador. Então ele propõe ao Congresso um resgate do tupi-guarani, dos elementos folclóricos indígenas, né? Exatamente como fundamento da cultura brasileira, da linguagem, da língua, do idioma aqui no Brasil. Isso, obviamente, não vai ser logrado, não vai ser conseguido. Depois, há uma tentativa de achar que a terra, a agricultura, a terra brasileira é a melhor que se cultiva no mundo. E aí ele acaba sendo pego ali numa frustração por formigas saúvas que vão acabar com a plantação, mostrando que a terra brasileira não é tão fácil de cultivar assim. Depois, Policarpo propõe uma revolução política, né? Ele não aguenta mais ver tanta corrupção e, obviamente, dentro da ideia política do nosso país, se você vai contra, né, o regime político, você é condenado. Nesse caso, ele é condenado à própria prisão perpétua, que acaba sendo intensificada e lida, né, nessa obra como a sua própria morte de ideais. Isso sem contar, né, com a ideia de achar que o povo brasileiro era um povo cordial e ele acaba se decepcionando, né, exatamente com as qualidades humanas brasileiras. Vamos para o texto, então, para ver exatamente onde há essa reação, né, de iniciativas patrióticas do próprio personagem. Vejamos. Desde 18 anos que o tal patriotismo lhe absorvia e por ele fizera a tolice de estudar inutilidades. Que lhe importavam os rios? Eram grandes? Pois que fossem. Em que lhe contribuía para a felicidade saber o nome dos heróis do Brasil? Em nada. O importante é que ele tivesse sido feliz. Foi? Não. Lembrou-se das coisas do tupi, do folclore, das suas tentativas agrícolas. Restava disso tudo em uma alma uma satisfação? Nenhuma, nenhuma.
O Tupi encontrou a incredulidade geral, o riso, a mofa, o escárnio, debocharam dele. E levou-o à loucura, uma decepção. E a agricultura? Nada. As terras não eram tão ferazes e ela não era fácil como diziam os livros. Outra decepção. E quando seu patriotismo se fizera combatente, o que achara? Decepções. Onde estava a doçura da nossa gente? Pois ele não viu combater com feras? Pois não havia matar prisioneiros inúmeros? Outra decepção. A sua vida era uma decepção, uma série, melhor, um encadeamento de decepções. A pátria que quisera ter era um mito, um fantasma criado por ele no silêncio de seu gabinete. Vamos então encontrar a opção que melhor, traduz exatamente essa frustração, essa decepção que aparece diversas vezes no trecho de Triste Fim de Policarpo Quaresma. Vejamos a letra A. A dedicação de Policarpo Quaresma ao conhecimento da natureza brasileira levou-o a estudar inutilidades, mas possibilitou-lhe uma visão mais ampla do país. Essa pode ser considerada verdadeira? Se a gente forçar muito a barra, ela é até verdadeira, mas não é sobre isso que a questão fala. Eu quero a reação do Policarpo ao se deparar que tudo aquilo que ele vislumbrou não passava de um mito, não passava apenas de uma frustração, de uma decepção. Letra B de bola. A curiosidade em relação aos heróis da pátria levou ao ideal de prosperidade. Quem dera, se fosse assim, ele não teria um triste fim. Letra C. A construção de uma pátria a partir de elementos míticos, como a cordialidade do povo, a riqueza do solo e a pureza linguística, conduz à frustração ideológica. Perfeito. Ele fala, exatamente sobre a cordialidade do povo, ele falou lá, do povo brasileiro, ele falou da riqueza do solo, ele falou do Tupi-Guarani. Tudo isso como elemento que ele vislumbrou, porém o levou a uma decepção. Decepção esta retratada na letra C, que é o nosso gabarito, como uma frustração. Vocês estão mandando bem aí no chat, todo mundo de letra C. Beleza? Letra D. A propensão do brasileiro ao riso, ao escárnio, justifica a reação de decepção e desistência de Policarpo Quaresma, que prefere resguardar-se em seu gabinete. Na verdade, não é a propensão do brasileiro ao riso, e sim o deboche feito a partir da ideia de voltar o Tupi-Guarani como língua oficial. E letra E, a certeza da fertilidade da terra e da produção agrícola incondicional faz parte de um projeto ideológico salvacionista, tal como foi difundido na época do autor. Não foi difundido na época do autor. Isto foi apenas um devaneio, o qual Policarpo registra em suas memórias. Beleza? Portanto, questãozinha 2, gabarito letra C. Fechamos? Vamos entrar então na bateria de questões sobre modernismo. Separei uma de primeira fase, uma de segunda fase e uma de terceira fase. Vamos começar, pela de primeira fase. Primeira fase essa que é chamada de fase heróica, iconoclasta, que é exatamente aquela fase de ruptura. Quando a gente tem uma questão de primeira fase, de Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, como vocês já podem ver aqui na fonte, sempre será uma questão de ruptura com os padrões vigentes. Não à toa, olha o título desse poema. Poema tirado de uma notícia de jornal. Aqui é uma subversão de gêneros, Eu estou associando a poesia, o poema, à notícia de jornal. E isso já é uma discrepância, já é quase que um assombro à literatura, Porque a gente tem um texto subjetivo ao lado de um texto objetivo, ao lado de um texto referencial. Então, essa primeira fase fica muito conhecida pela presença de versos livres, que são aqueles versos sem métrica. Olha o tamanho do primeiro verso. E olha o tamanho desses versos aqui, São versos livres, sem uma metrificação definida. Muitas vezes são versos brancos, que são aqueles versos sem rima, Mas vamos ver o que a questão pede pra gente. No poema de Manuel Bandeira, há uma ressignificação de elementos da função referencial da linguagem pela. Aqui a gente pega emprestado um conhecimento lá de língua portuguesa do Felipe, O que é a função referencial da linguagem? É a função denotativa, É a função que olha para jornal, para notícia, para justamente a questão de reportagens.
uma vez que eu tenho ali uma linguagem objetiva, uma linguagem direta, uma linguagem denotativa. Daí essa ressignificação, não é verdade? Porque quando a gente fala de poesia, ela nada tem a ver com essa linguagem referencial, ela nada tem a ver com essa objetividade típica da notícia. Então vamos ver onde há essa ressignificação. E o título já dá um spoiler, né? Poema tirado de uma notícia de jornal. Vamos ver o que esse poema diz. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, no barracão sem número. Uma noite, ele chegou do bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Então a gente percebe, né, que aqui há uma denúncia social, a gente está vendo que fala de uma pessoa humilde, né, um trabalhador humilde, que mora numa habitação super precária, num barracão sem número, e possivelmente ele estava vinculado, né, ao alcoolismo, uma vez que ele bebeu e por conta disso ele se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Claro que há uma abordagem irônica desse problema social, inclusive a ironia faz parte dessa primeira fase, mas o que a gente percebe é exatamente que aqui há o que a gente chama na reportagem, na notícia, de lead. O que é lead? As informações de o que aconteceu, com quem aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu, por que aconteceu. Informações referenciais típicas de uma notícia de jornal. Vamos ver a opção que melhor traduz esse esquema. Letra A. Atribuição de título ao texto com base em uma notícia vinculada em um jornal. Não é uma notícia vinculada em um jornal, é um poema. Então a letra A tem um distratorzinho ali que faz dela errada. Letra B. Utilização de frases curtas, características do gênero jornalístico. Frases curtas, ok, mas muito pelo contrário. O gênero jornalístico, ele não tem frases curtas, né? Ele tem períodos mais elaborados. E isso não atende à ressignificação proposta. Letra C. Indicação de nomes de lugares, como garantia da veracidade da cena narrada. Não há necessidade de verossimilhança, o que ali é uma ironia, né? Então não há essa veracidade, essa verossimilhança. Até porque não é uma notícia de fato, é um poema que vai se basear no gênero notícia. Letra D. Enumeração de ações, com foco nos eventos acontecidos a personagem do texto. Existe isso? Existe. Mas isso revela ressignificação? Não. Se fosse uma notícia de fato, eu poderia marcar D. Mas não é uma notícia. É um poema retirado, ironicamente, de uma notícia. E aí só nos resta a letra E. Apresentação de elementos próprios da notícia, tais como quem, onde, quando e o que. Aqui sim a gente tem a presença da lead, que é um elemento típico da notícia, porém retratado em um poema. Portanto, a sua ressignificação pautada na função referencial. Gabarito letra E. Beleza? Vamos ver o que a galera tá achando. Hoje o Gugu nem falou de futebol. Só falo de futebol amanhã, né? Depois que eu tiver certeza que meu time está bem na Copa do Brasil, porque o que aconteceu eu não sei explicar, gente. O que aconteceu eu não tô sabendo explicar. Só falo de futebol a partir de amanhã e tomara que eu chegue aqui terça-feira feliz da vida, tá? Porque se a gente apanhar amanhã do Corinthians, misericórdia. Não sei nem o que vai ser de mim, tá? Agora, tudo indica que a final vai ser Flamengo e Vasco, né, Renanzinho? Será? Tá animado? Eu queria. Eu queria Flamengo e Vasco. Vamos pro Maracanã, Renanzinho? Na final? Vamos? Quero ver. Quero ver. Bom, então fechamos aí Camille e Vasco. Camille, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. Amanhã o Coringão vai amassar. Cairo, pelo amor de Deus, você é corintiano, Cairo? Misericórdia. Se bem que, ó, posso falar a verdade? Eu tenho maior respeito pelo São Paulo e pelo Corinthians, tá? Eu acho dois clubes fantásticos, de verdade mesmo. Não torço, né? Torço contra, mas tenho respeito. Muito bem. Vai pagar Pisa amanhã? Meu Deus do céu. Vai Corinthians. Não, isso aí é demais, Brena. Vai Corinthians é demais. Vou até para a questão 4, tá? Vamos lá. Modernismo, segunda fase. Meus amores, a segunda fase, lembra que a gente brincou com o modernismo sendo um corpo em evolução? A primeira fase era aquele adolescente, né? Meio que ainda maturando as suas ideias, questionando as ideias vigentes. A segunda fase já era um adulto consciente do processo. Não à toa, reparem, é uma questãozinha de Vinícius de Moraes e é um soneto. E aí a sua cabeça pode bugar. Meu Deus, Diego, mas o modernismo não é um movimento de ruptura?
Como é que a gente tem um soneto dentro do modernismo? Na segunda fase. Na primeira fase a gente não encontra soneto não, porque era uma ruptura com as tendências clássicas. Já na segunda fase, os sonetos são super bem-vindos, porque o que vai ser preconizado agora na segunda fase é a ideia da liberdade. Se eu quiser escrever em forma de ruptura, eu escrevo, mas se eu quiser escrever uma forma mais clássica, como a de um soneto, por exemplo, tá tudo bem. Beleza? Vamos ver o que a questão quer da gente. Ó, uma questãozinha de figura de linguagem. No título Soneto da Hora Final, para revelar o tema do poema, recorre-se à figura de linguagem denominada. Galera, questãozinha que a gente não precisa perder tempo com o texto, porque é uma questão direta. Ele quer a figura de linguagem presente no título Soneto da Hora Final. Lindezas, soneto da hora final é hora da sua morte. Só que ficaria muito drástico, né? O Vinícius de Moraes escrever soneto da morte. Ia ficar muito tenso, né? Ia ficar quase que melodramático esse título. Então ele troca, ele usa uma palavra para suavizar, ele usa uma palavra para abrandar, para amenizar essa morte, que é a estrutura hora final. Beleza? Então qual é a figura de linguagem que vai suavizar? Qual é a figura de linguagem que vai minimizar essa ideia drástica? Letra A, eufemismo. Letra B, metonímia. Letra C, hipérbole. Letra D, ironia. Ou letra E, catacrese? Vamos de trás para frente. Catacrese é uma metáfora cristalizada, é uma metáfora gasta, né? Por exemplo, dente de alho, braço da cadeira, pé da mesa, isso é catacrese, né? Não há uma palavra para aquela definição, uma palavra pouco usada, então nós temos metáforas cristalizadas que são chamadas de catacrese. Não é o caso. Letra D, ironia é você dizer o contrário do que você pensa. Tampouco é o caso. Letra C, hipérbole, hiper, é o exagero. Não há uma linguagem aqui exagerada. Metonímia, entendemos como a relação da parte pelo todo, também não é o caso. O nosso gabarito, então, fica na letra A, eufemismo. Soneto da hora final é o soneto da morte, para suavizar, para amenizar, para abrandar essa ideia. Poeticamente, soneto da morte virou soneto da hora final, gabarito letra A. Beleza? Então vamos, estou animadíssimo hoje, já vou partir para a questão 5, tá? Questão 5 é uma questãozinha de terceira fase. Galera, enquanto a primeira fase foi uma fase que ficou vinculada à ruptura de padrões estéticos, a segunda fase, mais... Para você poder ser sua melhor versão, Redoxon reforça o sistema imune, prevenindo contra gripes e resfriados. Porque quando você se sente bem, você faz o bem. Também conhecida como pós-modernismo, que foi uma associação exatamente a uma reflexão da própria língua, né? A terceira fase, o pós-modernismo, ele está muito associado à metalinguagem, à reflexão do fazer poético. Isso acontece em João Cabral de Melo Neto, isso acontece em Guimarães Rosa, isso acontece em Clarice Lispector, né? Essa reflexão, essa conduta metalinguística. O que é uma metalinguagem? Quando o texto fala do próprio fazer poético, né? O texto fala do próprio texto. Então vamos ver aqui o que essa questão quer. Para João Cabral de Melo Neto no texto literário. Olha que interessante. João Cabral de Melo Neto é um poema, é um poeta. E nesse texto ele fala sobre o ato de escrever seus poemas. Então a terceira fase, quando aparece no Enem, ela basicamente tem esse viés metalinguístico, quando o texto fala da criação do próprio texto. O fazer poético comenta o próprio fazer poético. Beleza? Vamos lá então para o texto. Leia o que disse João Cabral de Melo Neto, poeta pernambucano, sobre a função de seus textos. Ou seja, ele vai fazer um texto para conversar com a gente sobre o próprio texto. Isso é metalinguagem. Beleza? Falo somente com o que falo. A linguagem enxuta, contato denso. Falo somente do que falo. A vida seca, áspera e clara do sertão. Falo somente por quem falo. O homem sertanejo sobrevivendo na adversidade e na míngua. Falo somente para quem falo. Para os que precisam ser alertados para a situação da miséria no Nordeste.
beleza? Então é um livro em que ele comenta sobre a própria produção de Morte e Vida Severina, seu clássico, né, escrito em terceira fase. Vamos então atrás da opção que melhor comenta esse fazer poético dentro de João Cabral de Melo Neto. Letra A. A linguagem do texto deve refletir o tema e a fala do autor deve denunciar o fato social para determinados leitores. A letra A já é uma paráfrase do próprio texto, né? Ele evidencia que a linguagem deve refletir o tema e que o autor deve denunciar o fato social, nesse caso a miséria do sertanejo, levando, né, esse tema para os leitores. Então a letra A já começa muito bem, né? Ela já começa conduzindo ali uma paráfrase do próprio texto. Mas vamos ver as próximas. Letra B. A linguagem do texto não deve ter relação com o tema? Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Como é que pode a linguagem do texto não ter relação com o tema? Tá doida, Márcia? Não pode ser letra B. Letra C. O escritor deve saber separar a linguagem do tema e a perspectiva pessoal da perspectiva do leitor. Separar a linguagem do tema tá igualzinho à letra B. Uma loucura. Letra D. A linguagem pode ser separada do tema. Também começou errada. E a letra E. A linguagem está além do tema. O fato social deve ser a proposta do escritor para convencer o leitor. Esse além do tema não me compra, né? Tem que estar intrínseca, relacionada, amalgamada ao tema. Portanto, o gabarito aqui pra gente. Letra A. Beleza? Vamos ver o que diz a galera. Júlia, que show da Xuxa é esse, né? A linguagem do texto não deve ter relação com o contexto. Se tu me marca isso aqui, letra B ou letra C, eu dou na tua cara, hein? Eu saio de dentro do papel, eu saio de dentro da prova e dou um tapa em você. Se tu marca uma B ou uma C, hein? Eu dou na tua cara, porque, gente, às vezes vocês erram questão de bobeira por estarem cansados no meio da prova. Já percebeu isso? E tudo bem, é uma prova cansativa pra caramba. Tu já fez uma redação, né? Uma redação com tema babado. Acho que eu já sei o tema desse ano. Na reta final eu te conto. Tá legal? Tem a ver com educação, tá? Te conto na reta final. Então você já fez uma redação babado, você já fez várias questões de humanas, várias questões de linguagens. Aí você me erra uma questão fácil porque tu tá cansado. Não dá, gente. Não dá. Imagina você marcando a letra B. Eu juro, eu saio de dentro do caderno de prova e te dou um tapa. Porque é impossível você errar uma questão dessa que vai subir a sua TRI caso você acerte, né? Por bobeira. A linguagem não deve ter relação com o tema, tá maluco? Tá bom? Vamos lá. 6. Vamos pra questão de número 6. Diego sendo Diego. Ah, gente, eu fico nervoso com vocês, gente. Pelo amor de Deus. Fico nervoso. Vamos lá. Questão 6. Na literatura, agora vamos para tendências contemporâneas, né? Quando cair uma questãozinha de tendência contemporânea, o que a gente vai perceber, galera? Exatamente aquelas questões que versam sobre problemas odiernos. Que são problemas odiernos? Problemas atuais no Brasil. Problemas esses que podem e viram, inclusive, temáticas de redação, né? Já teve poema sobre refugiado, já teve poema sobre racismo, já teve poema sobre LGBTQIA+, fobia, já teve poema sobre trabalho escravo, beleza? Então, tendências contemporâneas, a gente vê os problemas nacionais odiernos que viram pauta poética. Na literatura de temática negra produzida no Brasil, ou seja, um poema que vai versar sobre racismo, é recorrente a presença de elementos que traduzem experiências históricas de preconceito e violência. No poema, essa vivência revela que o eu lírico, vamos lá, quebranto. Às vezes, sou o policial que me suspeito, me peço documentos e mesmo de posse deles, me prendo e me dou porrada. Às vezes, sou o porteiro não me deixando entrar em mim mesmo, a não ser pela porta de serviço. Então já começou de forma bem cruel esse poema, né? É exatamente uma pessoa negra se colocando no local de um policial que a violenta fisicamente e de um porteiro que acaba segregando a pessoa pedindo para entrar lá pela entrada dos fundos, pela entrada de serviço, né? Às vezes, faço questão de não me ver. E entupido com a visão deles, sinto-me a miséria concebida com um eterno começo. Fecho-me o cerco, sendo o gesto que me nego, a pinga que me bebo e me embebedo, o dedo que me aponto e denuncio,
o ponto em que me entrego, às vezes. Galera, esse poema é forte. Primeiro porque ele repete a estrutura às vezes, às vezes, às vezes, às vezes, vendo uma certa frequência desse ato, né? Vendo exatamente um fato que não é isolado, né? Mas um fato que acontece constantemente na sociedade. E ele se coloca no lugar dos opressores, né? Do policial, do porteiro, daquele que discrimina com o dedo. Então vamos ver a opção que melhor traduz isso. Letra A. Incorpora seletivamente o discurso do seu opressor. Letra B. Submete-se à discriminação como um meio de fortalecimento. Letra C. Engaja-se na denúncia do passado de opressões e injustiças. Letra D. Sofre uma perda de identidade e de noção de pertencimento. Ou letra E. Acredita esporadicamente na utopia de uma sociedade igualitária. Galera, às vezes, ele está seletivamente incorporando o discurso de quem age com preconceito. O policial, o porteiro, aquele que aponta. Então a gente já chega no gabarito letra A. Só que muitos de vocês estão falando aí letra D de dado. Galera, sofre uma perda de identidade? Não. Ele faz isso consciente do processo. Ele não está perdendo a identidade dele, mas ele está se colocando no lugar do opressor para entender a realidade em que ele vive, para denunciar a realidade em que ele vive. Então não há essa perda de identidade mencionada na letra D de dado. Beleza? Então, gabarito letra A. Essa questão é forte, tá? Essa questão realmente tá aí esboçada em um poema, que é um poema bastante forte, né, para essa prova do Enem. Eu gosto muito dessa questão, diga-se de passagem. Tá bem? Vamos finalizar com a questão de número 7. Questão de número 7 é uma questão recente, né, que a gente viu recente aqui no Pro, que fala sobre arte contemporânea. Aquela questão que traz uma imagem de uma dança, uma imagem de um quadro, uma imagem de uma tela, uma imagem de uma escultura. Beleza? Vamos ver o que a questão quer. Considerado o primeiro projeto de dança contemporânea concebido para a rede, esse trabalho é apresentado como inovador por... Vamos entender que trabalho é esse, que dança contemporânea é essa. Então a gente já percebe aqui, né, inúmeros elementos, inúmeros corpos dançando, sendo vinculados aí a produções gráficas representativas da dança, né? Inclusive diz lá, que tal transformar a internet em palco para dança. Então eu vou misturar aí, é aquela famosa questão da inter-relação, da mescla entre composições artísticas, né? E o texto nos diz o seguinte: o coreógrafo e bailarino Didier Mulheres se destaca como um dos criadores que descobriram a dança de um outro ponto de vista. Miniatures é uma experiência emblemática entre, se liga, movimento, computador, internet e vídeo. Então a questão com certeza vai falar pra gente dessa inter-relação, dessa mescla entre tantas formas: movimento, computador, internet e vídeo. Com os recursos de computação gráfica, as danças das miniaturas podem caber na palma da mão. Pelo fato de usar a internet como palco, o processo de criação das miniaturas de dança levou em consideração os limites do tempo de download, o tamanho do arquivo, para que um número maior de espectadores pudesse assistir. A graça das miniaturas está justamente na contaminação entre mídias. Olha o gabarito aqui, ó. Contaminação, relação entre mídias, corpo, dança, computação gráfica, internet. De fato, é a rede que faz a maior diferença nesse grupo. Miniatures explora uma nova dimensão que descobre o espaço-tempo da web e conquista um novo território para a dança contemporânea. A qualquer hora, dança online. Então percebam que o texto está induzindo a gente para um hibridismo, para uma mescla entre diferentes formatos que geram esse novo tipo de dança. Vamos ver a opção que melhor traz isso. Letra A. Adotar uma perspectiva conceitual como contraposição à tradição de grandes espetáculos. Não se fala nessa contraposição, então não pode ser letra A. Letra B. Criar novas formas de financiamento ao utilizar a internet para a divulgação das apresentações. Não se falou em financiamento. Letra C. Privilegiar movimentos gerados pela computação gráfica, com a substituição do palco pela tela. Cuidado que essa aqui te induz ao erro. Não é a substituição do palco pela tela,
é a substituição do palco pela internet. Cuidado para você não dar mole aqui no finalzinho da letra C. Letra D. Produzir uma arte multimodal. O que é uma arte multimodal? Uma arte interligada. Começou super bem. Com o intuito de ampliar, olha que coisa linda, as possibilidades de expressão estética. Finalizamos aqui na letra D já o gabarito. Mas vamos ver a E. Redefinir a extensão e o propósito do espetáculo para adaptá-lo ao perfil de diferentes usuários. Não se falou nessa adaptação. Então fechamos o gabarito. De fato, letra D de dado. Beleza? Arte multimodal, essa arte com múltiplas perspectivas. Beleza, meus amores? Então, findamos aqui a nossa semana de revisão. Espero que tenham gostado. Estamos a 1 mês da prova. É hora de cuidar ainda mais da sua saúde mental. Lembre-se sempre de que nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Semana que vem estaremos juntos novamente para a gente partir para a parte 2 de semântica. A gente vai continuar os estudos da semântica já para direcionar a sua reta final aqui no Pro. Tá bem? Um beijo enorme, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.